Logo no começo da história, a protagonista está pedindo o divórcio. Seu marido não consegue entender o que ela está dizendo, e nem os empregados que estavam presentes no local. Logo em seguida, a protagonista diz que ele nunca amou de verdade, que o casamento deles foi apenas um arranjo feito pelas famílias. Ela fala isso, e ao mesmo tempo, não consegue olhar nos olhos do marido. Diz que é melhor eles se divorciarem, mas, enquanto fala também se sente mal. Ela diz: pode ter certeza que não vou mais te incomodar e eu juro. Juro que nunca mais vamos nos ver. Logo depois, ele responde: querida. Ela responde com um sim, esperando o que ele iria dizer, mas, quando olha para o rosto dele, ele estava chorando muito, perguntando por que ela estava dizendo coisas assim. Ela fica surpresa ao ver as lágrimas dele. Ele pergunta se fez algo errado, se a magoou. Diz que, se ela quiser algo ele fará. Quer que eu me ajoelhe? Eu me ajoelho. É o meu rosto. Você não gosta dele. Juro que uso uma máscara para sempre. Qualquer coisa, por favor. Ele dizia isso chorando sem parar. Suplicava e implorava para não ser abandonado. Ela ficou sem entender o motivo de ele estar fazendo aquilo. E pensa, ele não deveria amar a Arya. Voltamos um pouco no tempo. Quando a protagonista estava acordando, pelo visto, ela não era a dona original do corpo em que estava, e sim uma reencarnada. Ela se levanta da cama, e vai se olhar no espelho. Nota que seu rosto é bochechudo, e cheio de sardas, cabelos cor de cenoura todos cacheados, olhos de um tom verde azulado, mais escuros e opacos. Ela fica se perguntando, que vida exaustiva deve ter tido. Logo depois, ela explica que aquela era uma das histórias que gostava de ler, chamada O Desejo da Santa. A história era a seguinte: Arya, cuja única qualidade era sua beleza estonteante, descobre que é a verdadeira santa, reconhecida por seus poderes. Ela vai para a capital imperial. Lá, conhece muitas pessoas, e usa seus dons para salvar todos que estão em perigo. E no meio de tudo isso, ela se envolve com o protagonista masculino, o príncipe herdeiro do império, Sylvester. O problema é que, mesmo sendo príncipe, Sylvester estava em uma situação muito delicada. Ele precisava esconder a todo custo que era amaldiçoado, para não ser morto pelos inimigos políticos. Isso até conhecer Arya. Com a ajuda da Santa, ele finalmente conseguiu reverter a maldição, e começou a virar o jogo, superando um obstáculo de cada vez. A protagonista acha que havia alguns detalhes bem peculiares na história, como o segundo protagonista, o Duque do Norte, Benjamin Fettol. O homem de cabelos castanhos era completamente diferente do príncipe. Tinha uma personalidade totalmente oposta ao Duque Frio do Norte. Mas ela não entendia por que a autora fez um personagem com essa personalidade casado. E se pergunta, será que a autora era viciada em novelas de corno? Mesmo que fosse um casamento de fachada, ela ainda não conseguia entender. Mas no fim, ela diz que nada disso importava, e que ainda estava presa ali, sentindo que, a cada dia que passava, estava se tornando a antiga dona do corpo. Suas empregadas, vendo que ela estava perdida em pensamento, perguntam se não queria o prato de comida que mais gostava, ou talvez um pouco do chá especial que havia acabado de chegar. A protagonista responde que não precisava, que estava bem. Em seus pensamentos, ela diz que ficou tão deprimida que não saiu do quarto, e todos estavam com medo de deixá-la chateada. Ela se sente mal por isso, e pensa, ser paparicada morar numa mansão enorme. O que será que aconteceu com a verdadeira Grace? Logo após pensar isso, ela diz para as empregadas que vai dar uma caminhada e tomar um ar fresco. As empregadas ficam felizes com as palavras dela e a acompanham animadas. Mas no caminho, uma delas comenta que, primeiro, ela precisa tomar um banho. A protagonista se olha no espelho e lembra que, na vida passada, passou seus últimos dias presa em uma cama. Ela pensa consigo mesma, mesmo esse corpo não sendo considerado bonito, ainda é uma bênção poder se movimentar com as próprias pernas. Logo depois, as empregadas percebem que ela olhava demais para o espelho, e perguntam se quer que o tirem dali, mas a protagonista diz que pode deixar, que nem acha ela tão feia assim. A Grace original, por algum motivo, se odiava a um nível absurdo. Agora esse sentimento ficou impregnado no corpo, e essas ideias horríveis simplesmente surgem do nada, para me atormentar. As empregadas logo perguntam se ela não quer ajuda para tomar banho, mas a protagonista recusa balançando a cabeça. Ela pensa que ser banhada por outras pessoas é muito estranho, e agradece o fato de a antiga dona do corpo não gostar disso. Logo depois, as empregadas elogiam-na, e dizem que, depois de tanto tempo, esse passeio tem que ser especial, mas a protagonista pensa que os vestidos eram muito sem graça. Porém,
como elas escolheram com tanto carinho. Deixou pra lá. Ela estava nervosa, por ter que sair depois de tanto tempo presa em seu quarto. Todos, ao vê-la, ficaram surpresos. Ela pensa sobre o fato de a antiga Grace ter sido uma reclusa, e como isso piorou tudo. Por isso todos a encaravam. Logo depois, ela já estava em seu jardim, e diz que era muito mais bonito de perto. As empregadas comentam que o noivo dela tinha bom gosto para plantas, que mandou plantar cada uma, para que sua esposa se admirasse da sacada. Mas a protagonista pensa que sabe muito bem a situação que tinha naquela casa. Logo depois de pensar isso, ela escuta passos. Se vira, e vê um homem de cabelos castanhos, e olhos verdes como uma floresta exuberante. Ele diz, que surpresa agradável vê-la aqui fora. Ela responde, não deveria ter vindo. Ele responde, de forma alguma, é que fiquei preocupado. Ela pensa, preocupado? Sei. E lá estava eu, uma personagem tão insignificante que sequer foi mencionada na novela. A esposa do segundo protagonista, Grace Felton. Grace Felton, nascida como Grace Lindley, a mulher escolhida para frear o crescimento da poderosa família Felton, a mulher na qual a protagonista reencarnou. A protagonista explica que, na história original, a família Lindley era completamente insignificante, tão sem poder, que um casamento com uma família ducal seria praticamente impossível. Mesmo assim, essa mesma Grace se casou com Benjamin Felton, depois de se encontrarem apenas 3 vezes, e um tempo depois ela simplesmente desapareceu da alta sociedade. Mas a protagonista sabia, Grace não desapareceu porque gostava de se isolar. Ela diz, em pensamento, que se fosse apenas o caso de não se darem bem, estaria tudo bem, mas o verdadeiro motivo era outro. Na novela, Grace morreria repentinamente de uma doença desconhecida, e a protagonista suspeita que foi o próprio marido quem a matou. Sua morte estava predestinada e isso a deixava com medo. O marido, vendo ela tremendo e encolhida, toca em seu ombro. Assustada, ela dá um tapa em sua mão. Benjamin, confuso, pergunta se havia acontecido algo. Ela nega, mas ele insiste, dizendo que a viu tremendo. Pergunta se ela estava com frio, se não queria voltar para dentro da mansão, e acrescenta que a caminhada devia ter sido cansativa. Ela responde que estava bem, mas, em seus pensamentos, ela se pergunta, por que ele se preocupa tanto comigo se ele vai me matar? Grace Felton, uma figurante, uma mulher quase nunca mencionada na história. A causa da sua morte foi descrita apenas por seu marido, que alegou que ela havia morrido de doença. Mas depois da morte dela, Benjamin começou a perder o controle. A máscara do homem gentil se quebrou, e ele revelou-se o grande vilão oculto da história. Ele sequestrou e tentou matar a protagonista da novela, levou seu plano ao extremo, enfrentou o casal principal, e no fim, morreu nos braços da santa heroína da história. Suas últimas palavras foram, eu só queria ser feliz com você, meu amor. A protagonista fica em silêncio, refletindo, ele era doente de amor pela santa, chegando ao ponto de matar a própria esposa. Mas mesmo assim, na história original nunca foi dito claramente que ele era o assassino. Ainda assim, ela sabia que foi ele, porque ele era seu personagem favorito. Sem o seu queridinho na novela, ela o adorava por sempre falar da esposa para a santa, com tanto carinho. Adorava aquele lado gentil de Benjamin, mas agora sabia que tudo era uma fachada, e que ele nunca a amou de verdade. Ela sente-se traída, mas entende, por que ninguém conseguiria amar uma mulher feia como ela. Mesmo sabendo de tudo, seu coração ainda acelera perto dele. Ela tenta se convencer de que não é ela que é o coração da antiga Grace reagindo. Logo, ela está de volta ao quarto. Diz que não queria ter voltado tão cedo, mas, por causa do marido a seguindo por todo o canto, não teve escolha. Não queria parecer rude, nem estragar o humor dele. Só não foi fria por medo. Medo de irritá-lo, e ele decidiu acabar com ela antes do tempo. Deitada, ela começa a se perguntar, será que realmente foi Benjamin quem me matou na história? E se foi outra pessoa? Ela tenta lembrar algo da antiga Grace. Fator número 1. Grace e Benjamin viviam como estranhos. Ele ficava na mansão principal, e ela, isolada, na ala anexa. Eles mal se cruzavam. Ela junta os pontos, pensativa. E se não foi ele? E se foi outra pessoa que me matou? Essas perguntas giravam em sua cabeça, até que sua empregada entra e pergunta se ela estava bem. Diz que parecia assustada. Pergunta se estava com frio e se queria que acendesse a lareira. A protagonista recusa, ainda absorta em seus pensamentos. Mas então ela percebe algo reconfortante. A antiga Grace não era odiada pelos empregados, e isso a alivia um pouco. Logo depois sua barriga ronca. Ela fica vermelha de vergonha. A empregada sorri e diz que vai preparar o jantar e trazê-lo ao quarto. A protagonista, animada, agradece. Ela olha para suas mãos,
Para os outros, são só mãos de uma mulher gorda, mas para mim são muito melhores que as mãos da minha antiga vida. Na vida passada morrer a qualquer instante era o esperado, mas agora ela se pergunta, será que eu realmente morri? De repente, ela ouve uma risada perto dela, um som debochado, repugnante, quase estridente. Ela vira rápido para olhar, mas não vê ninguém. Logo, a empregada entra trazendo sua refeição. Diz que trouxe algo leve e saudável. A protagonista prova e diz que está deliciosa, mas pela janela ela vê uma carruagem saindo da mansão principal, e dentro dela estava Benjamin Feto. Curiosa, ela pergunta à empregada se sabe para onde ele vai. A empregada hesita e gagueja. A protagonista percebe o nervosismo e pergunta direto, você está me vigiando? A empregada nega rapidamente, mas Grace insiste. Então você sabe para onde ele foi, não é? A empregada fica em silêncio por um instante, e então, com a voz baixa, responde, sim, eu sei para onde o Duque está indo.